Bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Este foi um fim de semana de Páscoa, foi um fim de semana grande, feriado na sexta, ou seja, pesca sexta, sábado e domingo. Vou-vos contar um pouco como é que correu. Não foi nada especial, está demasiado sol, é complicado pescar nessas condições, mas mesmo assim consegui testar uma nova cana que me chegou, a Custom, uma cana para o Lúcio Perca, que é brutal. Eu consigo fazer lançamentos com aquilo enormes. Permite-me lançar mais longe que a minha cana Black Savage, permite-me manter o mesmo diâmetro de linha e adoro. O contacto com o fundo é incrível, eu consigo ter uma resposta quase imediata ao toque da cana, adorei. No primeiro dia fui então fazer uns lançamentos para ver como é que a cana se portava, com gramagens das 7 às 10 gramas, e fiquei extremamente surpreendido. Melhor ainda quando consegui tirar um peixe. Era só para fazer uns testes, porque não tinha mesmo muito tempo a pescar. Consegui pescar durante 1h30 e mesmo assim consegui tirar um peixe, o que é muitíssimo bom. Para hoje estou a experimentar uma nova cana, uma cana especializada para pescar conchados. Tem um carbono Turei, é uma cana com 2,58 m, é uma cana maior que as canas normais. Para lançar temos que pegar assim, mas permite-nos fazer lançamentos muito grandes. Isto para quem pesca ao Lúcio Perca e não quer aumentar o tamanho do peso, é o ideal. Vejamos o lançamento. Isto são 14 gramas. E vai a cana a estrear hoje. Está meio desorientado, acho que quer ir para a terra. A colana. E vai ele.
Segundo dia. O segundo dia era aquele dia que eu tinha mais esperança, porque ia de caiaque. É o dia em que eu tenho mais tempo para pescar, mas por volta do meio-dia desisti. Não estavam condições, demasiado calor. Tinham dado na meteorologia que ia chover a norte e eu pensei que finalmente vai haver alguma chuva, ou pelo menos o tempo encoberto, mas não se verificou. Quando cheguei lá de manhã estava muito nevoeiro, eu talvez saco o caiaque da rampa e ao fim de uns 20, 30 metros vejo 3 luciopercas no fundo. Vão ver no vídeo, faz marcha atrás, lançamento curto e pumba, saco o primeiro lucioperca, os outros dois obviamente que fugiram. Um pequeno lucioperca, mas mal tinha acabado de chegar, era um bom sinal. Parecem ser peixe. Yeah. Estavam lá mais dois. Vamos ver se os tiramos. E vai um. Ando mais 10 minutos de caiaque e ainda quase na mesma zona, no fundo, outro lucioperca, lanço, pumba, outra vez, mais um peixe. Isto, em meia hora de lá ter chegado, e eu, bem, o dia vai se compor, vou tirar montes de peixe. Eita! Mais um. Água. Mas a partir daí o sol abriu, o nevoeiro desapareceu, ficou um calor enorme e acabou. Não consegui encontrar peixe em metragem alguma. Tirei o primeiro nos 6 metros, o segundo nos 8 metros. Procurei tudo, procurei no meio do rio, junto à margem, mais para cima, mais para baixo e absolutamente nada. Acabei por ver mais um único lucioperca, mas foi o único e não quis absolutamente nada. Eu passava-lhe as amostras por cima e ele não queria absolutamente nada. Fartei-me de ver cardumes de tainhas, tanto a meia água, a 3 metros mais ou menos de profundidade, entre os 3 e os 6 metros de profundidade, como no cimo da água. Elas já andam tipo há babus mesmo no cimo da água, com as bocas abertas a filtrar a água. É só para terem ideia do calor que está. Foi um dia muitíssimo mau. Mais valia ter ficado na cama. Terceiro dia foi o que eu mais gostei. Apesar de não ter feito nenhuma captura efetiva, tive 3 ataques em cerca de hora e meia, 2 horas de pesca em fly fishing, com a minha caninha da Sierra e a pescar com imitação de pão. Parte dos falhanços das minhas capturas é porque o anzol não tem farpela, é um anzol sem morte. E as tainhas hoje estavam com mania que eram salmões e então quando as fisgava resolviam todas saltar por fora d'água como umas malucas. Esta mosca para mim tem um significado ainda especial porque foi feita por um amigo meu, Fernando Silva, que enviou-me esta cartinha e montes de coisinhas para eu brincar. Abraço, forte amigo, João Pinto.
espero que corresponda à expectativa. Aguardo os resultados. E os resultados surgiram, não com capturas, mas com os ataques e com as ferragens, e foram super divertidos. O que é que ele me mandou? Montes de moscas. Estas pretas já devem estar a imaginar para o que é que vai ser. Época da fruta, imitação da mora. Vai ser super divertido nos barbos, garantidamente. E para agora, pastainhas, imitação de pão, funcionam perfeitamente. Estás de parabéns, Fernando, são 5 estrelas. Como podem ver, anzol sem farpela. E por isso perdi os 3 peixes. Também perdi os 3 peixes porque sou um bocado nabo. 2 dias seguidos a levantar-me às 5h30 da manhã. Estou, como é óbvio, ligeiramente cansado. E ao atar a mosca, eu nem sequer reparei que não tinha farpela. E então, para a filmagem ficar um pouco mais artística, não li barbos a saltar. Para a filmagem ficar um pouco mais artística, eu resolvi dar linha. No primeiro podem ver que eu estou a enrolar o fio para poder lutar só com a cana e com o carrete e ouvir-se o som do drag, e isso que é muito bonitinho. E o peixe foge, o peixe saltou, deve ser por isso. Segundo peixe, outra vez a mesma coisa. Eu provavelmente estou a cravar mal ou ficaram no beicinho. Terceiro peixe, já com o peixe ferrado há algum tempo a lutar, o peixe salta fora d'água e pumba, foge de novo. E eu, mal, ao fim de tanto tempo, alguma coisa está mal. Pensei que tivesse aberto porque o peixe era um pouco maior, fui ver, mas não. O anzol estava sem farpela. Eu devia ter mantido mais contacto com o anzol o tempo todo e não foi isso que eu fiz. O resultado fugiu. De qualquer das maneiras, Fernando, deu para ver que funcionam perfeitamente, estão aprovadas. Eu já utilizei este material uma vez, nem breadfly, em moscas a imitar o pão, e eu sabia que funcionavam. Eu assim que eu peguei nas moscas, eu olhei, bem, isto funciona porque eu já testei este material. O anzol era um pouco mais pequeno, este é um pouco maior, o que é ótimo. Eu prefiro anzóis assim maiores, porque uma pessoa está lá para apanhar os grandes, não os pequenos. Oi, aí está.